Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo com vocês, né? E hoje eu queria trazer aqui um assunto que não estava assim muito programado. Mas eu acordei e eu gosto de fazer uma leitura, uma reflexão. E a minha reflexão de hoje foi baseada num marcador de livros de um presente que eu ganhei. Então, nesse marcador aqui de livros, tem uma frase que diz assim: todos nós somos águas da mesma fonte, mas corremos momentaneamente em leitos diferentes. Hamed é um trecho do livro Os Prazeres da Alma. Eu não conheço esse livro. Enfim, e eu me peguei refletindo nessa frase, né? Que todos nós somos águas de uma mesma fonte, correndo em leitos diferentes em determinados momentos, né? Momentaneamente, provisoriamente. E aí me peguei pensando, né? Como bióloga, me peguei pensando no ciclo da água, o ciclo hidrológico. A água evapora dos mares, né? Dos grandes leitos. Depois essa água, ela precipita em forma de chuvas. Essa água, ela vai ser absorvida pela terra e essa água infiltrada, ela vai dar ali a renovação à água subterrânea, né, aos lençóis freáticos, aos aquíferos. Essa água, ela vai ser absorvida pelas plantas, pelas raízes, e essas plantas vão passar por um processo de evaporação também através da transpiração. As geleiras também passam pelo ciclo, né? Essa água, ela pode ser sublimada do estado sólido e para o estado gasoso, né? Através da sublimação. Enfim, essa água, ela gira, né? Ela vai estar em movimento. Dentro do universo, a gente tem esse ciclo hidrológico. Mas a água é uma só, né? A fonte é uma só. Ela vai se transformando no percurso, né? Então, dessa reflexão, eu me peguei pensando na importância da gente refletir sobre a unidade, né, gente? O senso de unidade. A vida obedece a um senso de unidade. E a gente, quando nasce, a gente tá ali no útero, nas águas, né? Voltando às águas. Estamos ali nas águas num estado de indiferenciação, né? Porque estamos misturados com a nossa mãe, estamos ali vindo de uma fonte primordial, né? A gente entende que em alguma instância nós temos a mesma origem, né? Então, se temos uma mesma origem, não estamos separados. A separação, a gente nasce e a gente tem ali um grande impacto já no nascimento, né? Trazendo um link aí com o tema de ontem, né? Dos choques e dos traumas que eu abordei falando do Floral Star of Bethlehem. A gente ali tem uma separação, tem uma ruptura, diversas formas de nascimento, né? Partos normais, partos de cesárea, partos prematuros, partos mais demorados, partos felizes, partos mais tristes, perdas no parto, né? Muitas perdas de fetos, de crianças, da mãe, enfim, uma série de contextos, né? No nascimento de cada um de nós. Tá ali, né, tá aquele cardápio ali de possibilidades para um nascimento, né? E ali a gente começa, assim, a já experimentar essa separação, né? Então, eu me peguei pensando na carga emocional que a gente começa a trazer quando a gente já começa a se sentir separado. E aí vem as experiências, e vem a infância, e vem os choques, e vem, né, muitas vezes situações traumáticas. E a gente, num estado de separação, de choques, o que a gente tende a vivenciar? A gente tende a realimentar a separação, né, gente? A gente não tende a viver uma coisa negativa, um impacto negativo, e se sentir de novo unido, se sentir pertencendo. A gente tende a se sentir excluído, separado, abandonado, ferido, magoado, né? Muitas vezes invadido. E ao contrário, né? Isso nos dá tristeza, isso nos deixa num estado de angústia e tende a fazer com que a gente repita experiências nesse teor, né? Porque
a gente entra em sintonia que atrai a mesma sintonia. Então, é aquela coisa, né? Um abismo às vezes vai chamando outros abismos. E no lado contrário, né? No lado contrário, a gente também tem a capacidade. Se a gente consegue se deslocar para uma outra vertente, a gente consegue ir para um outro polo. Se a gente vê a natureza, se a gente consegue contemplar os pássaros cantando, né? E extrair dali de um dia ensolarado, de um dia bonito, ou mesmo de um dia que não está ensolarado, mas onde a gente consegue ver beleza, né? Naquela tempestade que está se formando. Enfim, quando a gente começa também a nos mover no sentido dessa contemplação, ver uma criança sorrindo, como que isso é bom, né? Como que a gente tende a trazer um quentinho para o coração da gente, né? Com essas experiências. Estar em contato com o chão, caminhar numa praia, enfim. Então, tudo isso está disponível para a gente, né? A gente está mergulhado aqui, depois que nascemos, nos sentimos muitas vezes separados, mas a gente precisa lembrar que a gente não está separado. A gente faz parte de uma mesma água. Somos águas da mesma fonte, correndo em leitos momentaneamente diferentes. Cada um está num momento, numa situação, mas cada um de nós é como um raio de sol, né? Como se fôssemos ali parte de um grande sol, de uma grande unidade. A experiência da fé, né? Me peguei pensando como é forte a experiência da fé para quem tem a oportunidade de vivenciar e talvez se recordar, né? Porque muitas vezes a gente tem nossas experiências com o divino, com a fé, com o mundo invisível, né? E às vezes até a gente se esquece, né, de quantos milagres que a gente enfrenta, né, ao longo da nossa vida e que a gente não pode esquecer deles, né? A gente precisa se retroalimentar de uma forma positiva e tentar, de alguma forma, sair um pouco dessa retroalimentação negativa, que é onde a raiva, onde o medo, onde o orgulho, a intolerância tendem a nos manter ali nessa roda de uma separação, né? E que traz pra gente um sentimento de tristeza, de angústia. Então, hoje a reflexão que eu queria fazer era essa, né? Porque isso me veio pela manhã. E o floral Star of Bethany, ele tem tudo a ver com isso, porque ele sendo um floral que vai trabalhar os nossos traumas, os nossos choques, é um floral que pode estar trazendo essa luz, para que a gente possa voltar a sentir fazendo parte dessa unidade, né? A caminhar na vida de uma forma mais plena, de uma forma mais viva, né? Sem estar ali amortecido, anestesiado, embotado, enredado naquela situação traumática, naquele momento que nos fez sentirmos mais ainda separados dessa unidade, né? Então, essa reflexão que eu queria compartilhar, na verdade uma partilha, né? Que foi bacana hoje para mim, assim, me deparar com essa frase e pensar na natureza, em como realmente a gente está vivendo situações diferentes, mas estamos todos no mesmo universo, somos todos parte de uma mesma estrutura e que muitas vezes a gente se vê como uma guerra, né? Parece que a gente está em guerra e a gente não está em guerra, a gente não precisa estar em guerra, mas a gente só vai conseguir também, né, ter um pouco mais desse olhar a partir do momento que a gente trabalhar essas guerras internas, né? Porque no meu entendimento, assim, o exterior e o interior são um reflexo, são um espelho. Então, se a gente quer viver experiências mais de unidade, de mais paz, de mais serenidade, mais alegria, a gente começa olhando para dentro da gente, tratando das nossas feridas. E Star of Bethany é esse grande consolador da alma, né? Esse floral maravilhoso que o Dr. Bach descobriu. Ontem eu falei mais sobre ele, foi a 37ª flor que o Dr. Bach, né, elencou lá no sistema floral e que traz essa luz no meio da escuridão, né? E que a gente pode estar fazendo uso dela para abrir esse portal e mudar um pouco a nossa percepção, nos ajudar a tomar mais consciência e que a gente possa caminhar nos sentindo mais
unidos com a fonte, unidos com a criação, unidos no nosso interior, conectados, né, com mais integração para uma vida melhor, né, gente? Então essa é a partilha. Ó, um beijo. Eu vou ficar por aqui, um momento assim de reflexão rápida e que a gente se encontre em breve, tá bem? Fiquem bem, uma boa noite. Beijo.